No livro do profeta Jonas, lemos que Deus salvou marinheiros, ninivitas e também o seu profeta desobediente. A compaixão de Deus é aberta a todos, alcança até mesmo os piores pecadores, transcende fronteiras e vai além dos nossos limites e entendimento humanos. Compreender isso será o desafio do programa Lições da Bíblia, que começa agora. Com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas 2:9. Tema da semana: ansioso para perdoar. Começa agora Lições da Bíblia, com Laerte Lanza. Olá, amigos, está no ar mais um programa Lições da Bíblia. É sempre muito bom estarmos juntos para abrirmos a palavra de Deus e entendermos os planos dele para a nossa vida. Que bom que você está aí pronto para começarmos o programa dessa semana, que tem um tema maravilhoso. Temos convidados especiais que retornam ao programa para podermos aprender realmente um pouco mais da palavra do Senhor. Estão voltando ao programa os pastores Aguinaldo e Éden, pastores amigos que são aqui de São Paulo e retornam para o programa para nos ajudar aqui. Aliás, os pastores Aguinaldo e Éden são evangelistas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui um para a região leste de São Paulo, pastor Aguinaldo, e o pastor Éden aqui para a região do Vale do Paraíba, uma grande região também aqui do estado de São Paulo. Meus amigos, vocês são muito bem-vindos e eu quero aproveitar aí e perguntar aí o que vocês estão realizando nessas regiões importantes aqui do estado de São Paulo, dentro desta área de evangelismo, né? Nós já estamos no mês de maio, quase com um semestre terminando, né, do ano. Como é que tem sido o trabalho de vocês, pastor Aguinaldo? Olá, pastor. É uma alegria poder voltar aqui ao programa. E ali na região leste e norte de São Paulo, Deus tem abençoado muito o trabalho. Nós terminamos há pouco o Esperança para as Famílias, onde diversas unidades de ação estiveram reunindo nos lares e estudando um pouco, mostrando como Deus tem uma mensagem especial para as famílias. Que bom. E esse ano é um ano especial, a igreja tem dado a ênfase nas grandes cidades. E São Paulo é a nossa maior cidade aqui no Brasil, na América do Sul. Né? E projetos novos estão sendo desenvolvidos, como a abertura de uma igreja ali no bairro de Santana. E Deus tem trabalhado, atuado, tem sido muito bondoso com a igreja ali na região leste e norte de São Paulo. Que maravilha. Para quem é evangelista, né, que tem aquela responsabilidade da pregação, de levar o evangelho e abrir frentes de trabalho, é sempre um desafio enfrentar uma grande cidade, né, como São Paulo, como qualquer outra grande cidade do mundo. Realmente é um grande desafio, com certeza. Então, olha, seja muito bem-vindo, uma alegria receber notícias aí dessa sua região leste de São Paulo. Nosso abraço a todos os amigos que são dessa região e acompanham sempre o nosso programa aqui. Pastor Éden, também aqui de São Paulo, dê algumas notícias para nós aí do que você tem realizado como evangelista aqui nesta região do Brasil. Nossa região do Vale do Paraíba, temos focado no mês de maio e mês de junho, meses de treinamento e preparação para as duas caravanas da esperança que nós temos no nosso campo. A caravana que a gente realiza com os pastores e a caravana que a gente realiza com os anciões. Então, tem um modelo especial de visitarmos dentro do mês de maio e mês de junho, visitarmos todas as igrejas do nosso campo. Então, dividido em regiões, nossa grande região do Vale do Paraíba, dividido agora em pequenas, em micro-regiões. Então, os pastores se dividem, há uma troca de púlpito entre os anciões e entre os pastores, e é celebrado a vida, celebrado o que Deus tem feito pelas nossas igrejas, pelas nossas comunidades.
quantas bênçãos, quantos milagres Deus tem feito através da transformação de vida, do desenvolvimento. E eu não tenho dúvida que agora nesse comecinho do mês de maio e se estendendo até o mês de junho, será um mês muito abençoado e será um mês que vão realmente revolucionar a vida do crente na comunidade. Que bom. Lembrando aqui aos amigos que estão acompanhando o programa, que dentro de uma igreja cristã tem várias funções, né? Pastores, líderes locais, e na igreja adventista o ancião é um colaborador, como um subpastor daquela igreja local. Exato. E é muito bom ver essa união entre o evangelismo, os pastores e os anciãos, né? Para ver o povo de Deus crescendo, o evangelho atingindo mais pessoas. Muito bem, meus amigos, já temos notícias aqui dos nossos convidados e já podemos começar então o estudo do programa Lições da Bíblia desta semana, o tema de estudo do programa Lições da Bíblia. Vamos fazer uma oração? Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque podemos abrir a Tua palavra mais uma vez. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos entender e praticar os Teus conselhos por Jesus. Amém. Dentro desta temporada, nós estamos estudando aquilo que nós chamamos de os profetas menores da Palavra de Deus. Um bloco de livros que estão no Velho Testamento e que são livros pequenos. 1, 2, 3 capítulos, às vezes 10 ou 11 capítulos, 12 capítulos no máximo. Livros menores no seu conteúdo, mas um conteúdo especialíssimo de Deus para com seu povo. Nesta semana, nós vamos estudar sobre Jonas, um profeta que resistiu à ordem de Deus e deixou uma mensagem interessante. O livro de Jonas tem uma mensagem muito especial. O tema principal do nosso guia de estudos, que eu tenho em minhas mãos, e você também poderá ter acesso a este conteúdo através do nosso blog, ele diz, ansioso para perdoar. Então vamos estudar o livro de Jonas, como nós podemos entender o perdão de Deus para com o seu povo, que tanto virava as costas para ele, né? O povo de Israel como virava as costas para Deus. Então, meus amigos, vamos começar pedindo aqui ao pastor Aguinaldo que nos fale um pouquinho sobre esse profeta Jonas. Algumas características que a gente poderia entender um pouco mais, aprender, para a gente poder ampliar aqui esse debate de hoje. Ok, Jonas, nós não sabemos muita coisa acerca de Jonas, né? Apenas o pouco que a Bíblia aí descreve. Jonas, ele viveu no norte de Israel, ele ministrou ali durante o período do 8º século antes de Cristo, no período do reinado ali de Jeroboão II, e a Bíblia deixa claro que ele era um profeta de Deus, mesmo antes desse chamado para essa missão especial a Nínive, a Bíblia dá a entender que ele já era um profeta de Deus. Mas as informações sobre Jonas são poucas, apenas de que era um homem ousado, apesar do temor que demonstrou, como nós vamos ver, e não há mais muitas informações a respeito de Jonas. Uhum. Aliás, uma característica, né, desse livro é que a história do profeta Jonas é muito contada, inclusive, para as crianças, né? Eu me lembro, né, de minha mãe contando para mim, eu contando para os meus filhos, eu vejo outros pais contando. Não é assim, pastor Éden? Eu acredito que é pela forma carinhosa que o profeta tem o seu relacionamento com Deus, né? Veja, aparece 36 vezes no livro de Jonas o contato do cuidado de Deus com Jonas, né? Na Bíblia também aparece 17 vezes o contato de Deus falando de Nínive. Aparece 12 vezes o contato de Deus falando de uma cidade e a sua advertência. Mas veja, 36 vezes dentro do livro de Jonas o relacionamento que Jonas tem com Deus. Então, Jonas conhecia o Deus que tinha. Então, eu acho que por essa afinidade, que é tão fácil, tão gostoso a gente passar isso para os nossos filhos e eles entenderem de maneira tão prática. É verdade. Agora, Deus deu uma mensagem específica para Jonas, não é, pastor Aguinaldo? Sim. Que mensagem foi essa? Que ordem foi essa? A mensagem de Deus foi clara e direta. Jonas deveria ir a Nínive e dizer que faltavam poucos dias para que a cidade fosse destruída, a menos que eles se arrependessem de seus pecados. Nínive não era da geografia do povo de Israel, né? Era uma cidade pagã, é isso? Era uma cidade, era uma das 3 principais cidades da Síria, a poderosa nação nos tempos bíblicos durante um bom tempo.
E era uma cidade pagã e uma cidade ímpia, e os assírios eram conhecidos pelas, como é que eu vou dizer aqui, por ser tão cruel com as nações que eles subjugavam. Eram duros, agressivos. Duros, agressivos, furavam olhos, cortavam mãos, é uma série de coisas aí que se fala que os assírios costumavam fazer, e Nínive era uma cidade deste povo, uma das principais cidades da Assíria. Agora, num primeiro momento, o profeta relutou ir pregar lá. Eu estou tentando imaginar aqui o profeta com a função de vocês aqui, um evangelista, né? Que Deus mandou ele lá e falou, você vai pregar naquela cidade lá. Era um evangelista, ele foi lá como um profeta e evangelista, né? É verdade. Foi proclamar uma mensagem. Num primeiro momento, ele relutou. Agora, por que ele relutou? Eu acredito, por conhecer tanto Deus, ele sabia, ele tinha a convicção de que a bênção para aquele arrependimento de sua pregação, a convicção que ele iria pregar, transmitir a mensagem e o povo iria aceitar, ele tinha essa convicção, tanto que mais para frente nós vamos ver no capítulo 4, ele deixa isso bem claro, né? Agora, Jonas demonstra que essa inquietude que ele tinha de ir pregar era, a não ser também pela fama de Nínive, né? Por ser uma cidade iníqua, e também pela maneira que os assírios subjugavam, castigavam diretamente as pessoas que eles conquistavam. Então isso dava uma certa insegurança. Dizem alguns estudiosos que teve alguns familiares de Jonas que em algumas batalhas foram machucados, feridos, experimentaram isso na carne, né? A gente não consegue em algum momento expressar se isso aconteceu de realidade, né? Mas a convicção era de que isso era tão forte, essa fama, né? Isso era tão forte, tão real, de que em algum momento na vida de Jonas isso abalou a sua estrutura. Mas eu acredito que o motivo principal era a certeza e a convicção de que ele iria lá, de que ele iria pregar, de que o povo iria se arrepender, de que Deus não iria destruir, porque o povo iria aceitar. Era quase que como se ele quisesse que o povo fosse destruído, né? Exato. Eu vou lá pregar, mas ele depois vai salvar esse povo aí, eu não quero que eles sejam salvos. É mais ou menos essa linha aí, pastor Aguinaldo? É verdade. Esse é um aspecto forte. E aí a gente vê uma falha do nosso coração, né? O preconceito que existe, a mágoa, a indisposição humana, muitas vezes, de perdoar. Jonas não tinha muito interesse de que o povo se arrependesse. Ele queria mais era que Nínive fosse completamente destruída. Agora também, como o pastor ali bem colocou, havia o medo. Até uma autora norte-americana, no livro Profetas e Reis, na página 266, ela diz assim que enquanto Jonas hesitava ali, duvidando da segurança ali, Satanás sobrecarregou com o desencorajamento. Quer dizer, havia também ali o temor. E hoje, às vezes, nós somos tentados a cometer o mesmo erro, né? Não confiar em Deus. Sim. E aí vem a dificuldade em alguns países. Até pouco tempo eu estava morando ali na região asiática das Filipinas. Nós temos ali próximo à Indonésia. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, e há algumas regiões que ainda existem prêmios para quem matar um pastor, para quem matar um padre, para quem matar um cristão, prêmios financeiros. E às vezes vem aquele temor, será que devo ir pregar a tal local? Ou mesmo em nossas cidades aqui no Brasil, existem bairros que são perigosos, são complicados, mas ali há pessoas que também necessitam ouvir o convite de arrependimento e de salvação do Senhor Jesus. E nós precisamos confiar nele e ir sem temor. Agora, diante disso, desse preconceito, quem sabe Jonas estava tendo com Nínive ali, ele resolveu fugir. E ele foi para Nínive ou foi para um outro local? Qual era a ideia dele naquele momento, pastor? Interessante que, se a gente vai ao texto bíblico, a gente vai ver que ele fugiu para um local geográfico oposto a Nínive. Esse local era Tarsis, mais ou menos onde fica a Espanha hoje. Esse oposto de Deus mandar ele numa direção, ir na outra, juntando com o seu medo, mas era para demonstrar a contrariedade que ele tinha no coração dele e a certeza e a convicção de que aquele povo havia de se converter pela sua pregação. Jonas era uma pessoa extremamente preconceituosa, né? Ele tinha a convicção assim, puxa, eu sou judeu, eu pertenço ao povo de Deus, pertenço ao povo de Israel, mas aquele povo iníquo não pertence a esse povo.
Mas em contrapartida ele tinha a convicção de que nosso Deus é um Deus de amor. O Deus que ele cria, o Deus que ele vivia era um Deus de amor. Ele entrou numa crise, né? Exato. Ele entrou numa crise ali profética naquele momento. Exato. E se nós transferirmos isso que estamos dizendo para a nossa vida nos dias de hoje, para nós não é diferente. Em algum momento, no relacionamento com as pessoas, nós também somos preconceituosos. Quem sabe nós também fazemos acepção de pessoa. E isso nos traz uma grande lição de que esse preconceito, se não for neutralizado, nós podemos adquirir uma grande ansiedade em não fazer a vontade de Deus. Sim. Né? E isso pode nos complicar, como em algum momento Deus mandar ir para um lado, uma direção correta, que Ele sabe onde vai dar, e nós queremos ir em caminho oposto. Exato. Isso traz consequências. Agora, isso me dá a entender o seguinte: no primeiro momento, quando ele resolveu fugir da presença de Deus, entrou naquele navio ali e tal, parecia que a coisa estava dando certo, né? Vai dar certo, eu vou fugir aqui, ninguém vai me achar nesse lugar. Era mais ou menos essa linha, né? Ele está dando certo, eu vou fugir. É isso, pastor? É interessante a teimosia humana, né? Jonas já conhecia Deus, era um profeta de Deus. E ele ali tenta fugir de Deus porque não quer cumprir a vontade de Deus. Mas, de fato, Jonas sabia que era impossível fugir de Deus, né? A Bíblia é clara em dizer que Deus conhece tudo, conhece até mesmo nossos pensamentos, não há nada que pode nos separar de Deus, mas Jonas assim mesmo insistia. E realmente no começo parecia que ia tudo bem, né? Estava no navio, tudo caminhava bem até vir o grande temporal. Então hoje é impossível, naquela época ainda não tem como se esconder de Deus. Claro. E amém por isso. Pastor, eu vejo assim, acredito que o perigo de fugir do nosso dever, né? Veja, Jonas, ele viveu isso bem claramente, né? O perigo de fugir do seu dever. Sim. Se nós transferirmos para os nossos dias de hoje, eu acredito que nós também sofremos isso, né? Nós temos um dever. Nós temos o dever de amar o próximo, né? Quer dizer, nem nosso dever, é uma obrigação, né? Temos o dever de pregar para eles. Exato, de pregar para eles, de transformar a vida dele, não só no sistema de assistencialismo, de podermos compartilhar o que temos, aliás, mas pastor, também... me permita, esse é um assunto tão interessante, eu gostaria de fazer o seguinte: vamos dar uma pausa aqui, vamos para um rápido intervalo. Eu quero continuar exatamente desse ponto, porque eu acho que vale a pena a gente tirar mais algumas lições. Então nós queremos ir para um rápido intervalo, não saia daí porque nós voltamos em instantes, tá bom? Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Você já sabe, você que estava ligado na gente aí, que o programa dessa semana fala sobre o livro de Jonas, o profeta Jonas, a sua história, o que Deus pediu a ele, sua fuga e como ele entendeu o plano de Deus para todos os homens e o caráter de Deus também, que é perdão e amor. Estamos conversando aqui com os nossos dois amigos pastores, os pastores Aguinaldo e Éden, que são aqui da região de São Paulo, que estão nos ajudando no programa dessa semana. Eu quero aproveitar e oferecer para todos vocês que estão assistindo ao programa Lições da Bíblia, que a Novo Tempo oferece gratuitamente para você a oportunidade de conhecer a vontade de Deus, a oportunidade de você dar um basta na sua fuga para conhecer a vontade de Deus é através da série bíblica Princípios, que ela é num formato revista, uma revista maravilhosa, temática, que você vai gostar muito. Através dessa revista, você vai conhecer a vontade de Deus de uma forma muito mais clara e você poderá recebê-la de forma gratuita. Basta solicitar aí para o endereço que está na sua tela, as formas de contato todas, e-mail, blog, etc. E você vai receber gratuitamente esse material em sua casa. Adquira um conhecimento melhor da Palavra de Deus, passe a outros também esse conhecimento, porque é dessa maneira que Deus deseja que nós vivamos aqui, tá bem? Nós estávamos falando antes de irmos para o intervalo, algo importante. O pastor Éden estava tocando aqui num assunto que é sobre o perigo de hoje nós fazermos como Jonas. Jonas fugiu da sua missão. De nós também, não é, pastor Éden? Exato. Fugimos da nossa missão como cristãos, não é? Eu estava falando justamente sobre os diferentes tipos de missão que nós temos aqui. Eu queria que você retomasse o seu pensamento. Veja, Jonas
fugiu do dever que ele tinha. O nosso dever não é diferente do dever de Jonas. Deus havia pedido para ele, não só na sua pregação, ser um agente de transformação. Pediu para ele ir à comunidade, se misturar com a comunidade, se fazer um deles e ali dizer às pessoas que haveria possibilidade de esperança, de que há um caminho, de que há mudança. E nos dias de hoje não é diferente. Quando a gente vai partir para isso dentro da pregação do Evangelho, a gente não necessariamente precisa, quem sabe, só pregar, só falar. Quem sabe precisamos sair disso para fazer como Jonas, se misturar com as pessoas, conhecer as necessidades delas. E conhecendo as suas necessidades, assim podemos ser mais sensíveis a mostrar um Cristo que nos encantou, que nos salvou e que nos transformou. É interessante, pastor. Sim. Isso me faz lembrar de uma história que ocorreu um tempo atrás. Infelizmente, às vezes nós vamos crescendo, não somos mais crianças, e com isso nós vamos gerando preconceitos e criando barreiras que evitem com que nos relacionemos com grupos de pessoas, conduzindo-os ao amor de Cristo Jesus. Uma jovenzinha, uma sobrinha minha, Nicole, seu pai também é pastor, e eu me recordo uma vez num velório, onde ele ali como pastor, confortando a viúva, e a garotinha, novinha, chama Nicole, ficava olhando aquela cena e o desejo dela também de confortar os enlutados. Mesmo sem saber o que fazer, ela se aproximou então da viúva e na atitude infantil, até cômica, disse para aquela senhora que estava ali enlutada: olha, não se preocupa não, porque muito em breve a senhora vai para o mesmo lugar que o seu marido. Então, no fundo, ela queria levar uma mensagem de esperança, de que Jesus iria voltar e buscar, e ela estaria novamente com o marido. Mas ela estava ali, mesmo na sua simplicidade, com palavras equivocadas. Nós, às vezes, geramos preconceito, barreiras, e não nos relacionamos. E, com isso, fazemos como Jonas, deixando ou tentando fugir da obra que Deus nos confiou. É verdade. Agora, quando a gente lê, então, o livro de Jonas, que é um livro pequeno, ali no capítulo 1 a gente vê, então, Deus fazendo com que Jonas mudasse de ideia, Deus tentando impedir esta fuga, né? O que Deus usou para impedir a fuga de Jonas para um outro local? Primeiro, homens que não eram da mesma religião que ele. Olha que interessante, né? Deus havia pedido para ele ir anunciar uma cidade também que não era o mesmo preconceito que ele tinha com Nínive, então agora Deus usa homens imperfeitos dentro de um barco para mostrar a vontade de Deus. E eu acredito que quando ele chega a esse momento e vê isso, eu acredito que não tem como ele questionar de que Deus estava dirigindo e de que, e se percebemos, ele mesmo se precipita do barco, né? Então, isso fica bem claro de que Deus usa canais diferentes para nos alcançar, né? Então, nos dias de hoje, Deus vai usar profetas como Jonas. Nos dias de hoje, Deus vai usar pessoas simples, né? Pessoas diferentes que nós, quem sabe de outros credos, mas para conversar com a gente e para direcionarmos no caminho que Ele deseja. Quer dizer, então, os marinheiros ali foram jogando coisas ao mar, daqui a pouco tiveram que jogar o próprio Jonas, e Deus preparou outra coisa para que impedisse a fuga de Jonas. Foi um peixe, pastor, é isso? Mas de fato, depois que ele foi lançado peixe, no mar, né? Os marinheiros ali, reconhecendo a grandeza do Deus que fez o mar e a terra, né? Foi o testemunho de Jonas. Ele é lançado então ali no mar e Deus envia um grande peixe que o engole. Nós não conseguimos compreender tudo a respeito do episódio, mas o fato é que o peixe engoliu e ele passou ali 3 dias no ventre do peixe, onde ele teve momentos para refletir, e onde logo à frente nós vamos ver aí, ele então reconhece o seu pecado e reconhece que a salvação provém só de Deus e que é impossível fugir de Deus. Esse é um grande ponto, né? Você que está acompanhando o nosso programa, lembre-se sempre disso, é impossível fugir da presença de Deus. Nós podemos até tentar, mas não é possível, né? Deus está em todos os lugares, Ele nos busca incessantemente, né? Tentando fazer com que a gente cumpra o nosso verdadeiro propósito. E é interessante, pastor, que toda vez que tentamos fugir de Deus, geralmente ocorre como com Jonas.
Jonas tentou fugir de Deus. Qual foi o resultado? Somente dor, angústia, sofrimento, desespero, sentiu que perderia a sua vida, acabou sendo lançado no oceano, depois foi parar no ventre de um peixe, e esse é o resultado. É impossível ser feliz fugindo de Deus. Deus nos ouve, Deus nos perdoa, a Ele pertence a salvação, Ele nos conhece, Ele nos aceita do jeito que estamos e nos convida a vir a Ele. Agora, o capítulo 2, então, nos mostra, então, a forma como Jonas acabou louvando a Deus, porque o peixe o devolveu à praia, né? Vamos falar a verdade aqui, né? Até asqueroso dizer isso. Mas Jonas foi vomitado, ele foi fruto de um vômito, né? Ele foi devolvido à vida ali naquela praia. O capítulo 2 de Jonas, pastor Éden, ele é chamado muitas vezes de o Salmo de Jonas. Por quê? Veja, para mim, Jonas é mais ou menos assim como se fosse um atleta, né? No primeiro capítulo, Jonas corre de Deus. No segundo capítulo, então agora ele corre para Deus. Né? Porque no momento Salmo de Jonas, porque no momento que ele corre para Deus, então ele encontra aquele abraço, aquele carinho, mesmo reconhecendo o seu erro, estando errado, ele reconhece que esse Deus misericordioso o amparou, não o rejeitou, então ele assume esta vocação, ele aceita esse chamado, e diante desse chamado, ele então assume a sua pequenez diante da responsabilidade e agora permite que 100% do poder de Deus haja através daquele agente da esperança. Então ele se transforma, não só num agente de transformação, mas num agente de esperança para compartilhar o que ele mesmo experimentou. Aí já vem o capítulo 3, é isso? Exato. Aí no capítulo 3, então Deus agora começa a conversar com Jonas e Jonas corre adiante de Deus. Aquela luta, aquele conflito. E no capítulo 4, Jonas corre com Deus. Então a gente percebe assim, o atleta Jonas espiritual, que também pode acontecer na nossa vida nos dias de hoje, né? É verdade. Em algum momento a gente pode correr com Deus, em algum momento a gente pode correr de Deus, em outro momento a gente pode correr adiante de Deus. E certamente, quem sabe, depois deste programa, a gente vai correr ao lado de Deus. Esse é o ideal, né? Agora, pastor Aguinaldo, Jonas, será que aprendeu, honestamente, assim, todas as lições que Deus queria ensinar para ele? Olha, o livro de Jonas, ele termina quase que, aparentemente, sem um fim, né? Fica a incógnita. Se, de fato, fica claro que os marinheiros aprenderam de Deus, até que ponto foi a lição que eles aprenderam, se permaneceu, se foi permanente, a gente não sabe. Nínive se arrependeu, aquela geração se voltou para Deus. No futuro, a cidade, a geração seguinte, também se distanciou dele. Agora, Jonas, é uma incógnita. A gente não sabe se de fato ele aprendeu. A gente espera que sim, aparentemente ele entendeu. Deus usou ali uma ilustração viva com ele, né? Sim. Para que ele pudesse entender bem a importância de amar e de cuidar dos semelhantes e, no caso de Deus, de suas próprias criaturas. Não, com certeza, né? Então, o capítulo 2 de Jonas é um salmo de reconhecimento pela grandeza de Deus, é um salmo de vitória, é um texto mais poético nesse sentido, pastor Aguinaldo, é mais ou menos... Ele é uma poesia, de fato, a única parte do livro de Jonas que é poética é o capítulo 2, onde ele expressa o reconhecimento, está claro de que sem Deus não há salvação e que não há como fugir de Deus. Somente em Deus há verdadeira paz. Essa lição ele aprendeu. Agora, se ele removeu de seu coração todo o preconceito, o livro deixa em aberto, né? Não nos traz luz adicional. Agora, é interessante que, a despeito do pecado de Jonas, de suas muitas falhas de caráter, ele buscou no final aqui ser fiel à sua vocação. Ele ainda mantinha a chama do amor de Deus. Ele não havia se distanciado por completo. Ele ainda compreendia a sua vocação. Vocês acreditam que às vezes é preciso que a gente enfrente alguma situação mais drástica para aprender a vontade de Deus? Infelizmente, sim, né? Quem sabe é regado ao nosso coração duro, que vai se endurecendo e perdendo a sensibilidade do poder e da influência de Deus, às vezes precisa uma catástrofe, precisa algo que fuja das nossas forças
para quem sabe voltarmos à sensibilidade e percebermos que Deus tem um caminho, percebemos que Deus quer que voltemos aos seus braços, porque só ali podemos alcançar tranquilidade, conforto, sabedoria. Um tempo atrás eu me encontrei com uma pessoa que fumava muito, estava muito doente e tal, e aí ela sempre relutava o ato de parar de fumar, ia postergando, sabia tudo que fazia mal, sabia do plano de Deus também para a saúde, até o dia então que apareceu um câncer nessa pessoa. E aí orou, pediu a Deus, clamou, parou de fumar, tal, fez juramentos a Deus, e aí falou: se o Senhor me curar, eu nunca mais fumo, né? Nessa hora é fácil voltar para Deus, né? E por incrível que pareça, o tratamento foi um sucesso, a pessoa recuperou-se então da sua saúde, pois não voltou a fumar, rapaz. Aí eu fiquei pensando, né? Esse é o típico Jonas teimoso moderno, né? Quer dizer, pediu a Deus a cura, fez pacto, fez promessa a Deus e não cumpriu. O quão importante é cumprirmos as promessas que fazemos a Deus, pastor Aguinaldo? Um pouquinho fora do tema aqui, mas Jonas também fez promessas, tal, como quando se tornou profeta, com certeza, mas agora ele fugiu um pouco das promessas de Deus. Quão importante é cumprirmos os nossos votos e promessas diante de Deus? É interessante que Deus nunca pediu a nenhum de nós que façamos um voto, façamos uma promessa. Ele simplesmente nos convida a sermos fiéis a Ele para experimentarmos sua proteção e a felicidade. Agora, a partir do momento que eu faço um voto, eu preciso cumprir meu voto. É algo sério, alguns brincam com Deus. E a gente precisa ser leal ao voto que faz. Não precisamos fazer, eu não preciso fazer voto nenhum. Eu posso simplesmente clamar a Deus e Ele tem amor e misericórdia de mim, e se for para o bem, podemos ser curados. Agora, a partir do momento que fazemos um voto, nós precisamos levá-lo com seriedade, precisamos cumprir. Então, nenhum voto deveria ser feito assim de maneira rápida, de maneira impensada ou isolada das pessoas que possam estar envolvidas também no voto que pretendemos fazer. Então, é algo que a gente deve levar com mais seriedade, com mais carinho do que muitas vezes o fazemos. A gente sabe que com Deus não se brinca, né? A gente vive numa sociedade pós-moderna que às vezes brinca com Deus, né? Às vezes isso nos afeta também como cristãos, né, pastor Eder? É verdade. Sabe que eu estava lembrando aqui de uma história que aconteceu, uma história que roda na internet, que é um fato real. Diz que uma jovem, longe de Deus, saindo para alguns programas à noite, de casa, já tarde, a mãe falava: filha, então vá com Deus. E o carro já estava lotado, disse: olha, só se nós levarmos Deus no porta-mala. 2 horas depois, a mãe recebe um telefonema. Que o carro estava lotado de gente, né? O carro estava lotado de gente, que o carro havia batido e de que a filha estava hospitalizada. E aí uma coisa curiosa, os policiais, tal, vendo o carro se estragou todo, mas no porta-mala havia uma caixa de ovos. E não se quebrara um ovo. E estava no porta-malas. Então, a gente vê assim, este cuidado de Deus sobre nós e o desejo de que nós permitamos que Ele habite em nós e nós sejamos fontes, canais, onde possamos expressar isso, é tremendo, né? Então, com Deus a gente não pode brincar. Embora, na sociedade em que vivemos, a mente secularizada, ela exclui esse relacionamento com Deus para o relacionamento com o próximo. Claro. A mente secularizada faz com que a gente se achegue mais às obras do que à fé, né? Do que no crer no desconhecido. Agora, quando a gente chega no momento de dificuldade, no momento de prova, no momento de que aonde não há mais por onde... O meu tio é ateu. E estávamos atravessando a rua, o filho dele havia falecido e íamos para o velório. E naquele momento fomos atravessar a rua, ali abalados pela circunstância, pisamos na rua e um carro passou buzinando. E ele segurou do meu braço e falou assim: ai meu Deus! E eu olhei firme para ele e disse: o que o senhor falou, tio? Ele falou assim: não, foi um impulso, um ato falho. Eu falei: Deus não existe. Foi um impulso. E depois do funeral eu tive a oportunidade de conversar com ele, né? Então, veja, até um ateu acaba reconhecendo, as suas palavras. Né? Minha gente, o tempo passou bem rápido, nós precisamos ir para mais um intervalo e já quero continuar esse assunto com vocês.
Eu quero convidar você a não sair daí, não desligar a sua TV, porque já já nós voltamos com o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana e estamos estudando sobre a vida do profeta Jonas, este pequenino livro da Palavra de Deus, mas com uma mensagem extraordinária para a nossa vida espiritual. Já vimos aqui a sua ação de fugir da presença de Deus, da ordem de Deus. Ele teria que pregar em Nínive e fugiu. Vimos como Deus interveio através dos marinheiros, e lançando aquele homem ao mar, um peixe que o engoliu, que o libertou na praia, a forma como ele foi liberto, a forma como ele louvou a Deus. Eu penso que agora chegou o momento da gente entender o que aconteceu na vida de Jonas após o peixe ter devolvido aquele homem lá na praia, né? Além de ter louvado a Deus, ele resolveu então assumir o plano de Deus, o pedido de Deus. Como é que tudo se desenrolou, pastor Aguinaldo, a partir desse ponto? Interessante, a Bíblia é bem clara. Jonas foi então para Nínive e começou a pregar. Uma mensagem direta, e dizendo que dentro de pouco tempo a cidade seria destruída a menos que se convertesse seus pecados. E ele foi pregando e o resultado foi tremendo. As pessoas deram ouvido ao que ele estava falando, a ponto que chegou ao palácio do rei, alcançou todas as camadas da sociedade de Nínive, e a Bíblia deixa claro que, de maneira coletiva, até o rei chegou a promulgar decretos, chamando a nação ao arrependimento, para que jejuassem, vestissem panos de saco, jogassem cinzas sobre suas cabeças. Esse era um costume, né? Quando a pessoa estava demonstrando arrependimento, ela se vestia de saco, Exato. cinzas, né? Exatamente. E foi a forma exterior deles expressarem que eles haviam aceitado o convite de Deus, reconheciam que eram pecadores, estavam arrependidos do que haviam feito e queriam ter uma nova oportunidade. Quer dizer, então Jonas passou por todo esse processo, viu o que aconteceu na cidade. E Nínive era uma cidade grande, né? Milhares de habitantes. A cidade não era uma cidade pequenininha, não era uma vila. E houve uma comoção naquela sociedade, né? Exatamente. Nós temos, às vezes, a ideia de encararmos a Bíblia como um livro rural, né? De pequenos lugarejos, tudo. Essa é uma ideia que vem da Idade Média, tudo depois da queda de Roma, onde custamos a ter no mundo ocidental uma grande metrópole novamente, né? Mas havia muitas cidades grandes, e uma delas era Nínive, que tinha ali mais de 120 mil habitantes. Alguns acreditam que seria bem superior a isso, vendo a região maior que dependia ali de Nínive. Então, era uma cidade expressiva. Sim. E Jonas deveria pregar a eles, e esse povo abrindo seu coração a Deus. O que me encanta é ver na história de Nínive, a história de Guarulhos, a história de São Paulo, a história das grandes cidades. Veja, a realidade que Jonas viveu não é diferente de que nós vivemos hoje nessas grandes cidades. Nós precisamos alcançar essas pessoas. Nós precisamos mostrar, a nossa missão precisa ser vitoriosa. A pergunta é, o que precisamos fazer hoje, como Jonas, para alcançarmos as grandes cidades? Jonas viveu a realidade de andar com Deus. Ele conhecia o Deus que ele pregou. Ele conhecia mesmo lá no fundo do barco, lá no porão do barco, ele conhecia. Ele conhecia lá na barriga do peixe, ele conhecia. Ele conhecia na praia, depois de aprender por profundas reflexões, ele conhecia, agora pregando, mas pregando com a vida, pregando com o coração, pregando porque ele conhecia esse Deus. Olhando para as grandes cidades, que não era diferente desse tempo, como o pastor Aguinaldo bem citou. Veja, uma grande cidade ele conseguiu alcançar, mudar costumes, mudar a realidade. Então eu acredito que Deus também quer fazer a mesma coisa conosco. Eu acho que o mais incrível aí, pastor Hélio, é que Jonas tinha esse relacionamento com Deus, ele aprendeu mais uma vez a lição, mas no seu íntimo ele nem queria o arrependimento do povo. E às vezes nós tememos ir e pensamos, mas quem sou eu? Eu não tenho capacidade, ninguém vai dar ouvidos à minha pregação. E a gente esquece
que a pregação não é nossa, ela é de Deus. Assim como usou Jonas, que no íntimo nem queria o bem-estar, de fato, daquelas pessoas. Deus pode nos usar hoje. Isso me faz lembrar, pastor, daquele texto bíblico que diz que a palavra de Deus, quando lançada, nunca volta vazia, não é? Quer dizer, o profeta teve que aprender isso, né? E nós temos que aprender isso também. Toda vez que nós proclamamos e levamos, Deus é fiel, ele nunca vai fazer com que volte vazia, que é o que aconteceu com Jonas. Sim. Ele teve um processo fantástico ali de conversão que ele viu ao vivo ali, diante dos seus olhos, né, o que aconteceu com o povo. Então ele teve uma missão vitoriosa, ele como pregador, ele teve uma missão vitoriosa, né? Agora, nessa parte final do programa, eu queria que a gente tirasse algumas lições do momento em que ele viu a conversão das pessoas, o milagre de Deus na vida delas, o perdão de Deus, mas ele mesmo estava com dificuldade em perdoar. Que lições a gente poderia tirar deste episódio da vida de Jonas? Vamos começar com o pastor Éder. Veja, a insensibilidade, né? Nós temos um sério problema com a insensibilidade. Existe, dependendo dos caminhos que a gente segue na vida, que vai tornando a gente menos sensível. No que a gente vê dentro do livro de Jonas, chega um momento que a sua sensibilidade chega no auge, né? No capítulo 2 chega no auge a sensibilidade, o contato com Deus, e aí ele sai a proclamar. Quando ele sai a proclamar, ele faz a obra, ele vê a coisa acontecer, e aí no capítulo 4 parece que tudo aquilo que aconteceu não valeu a pena. E para mim, acredito que, e para todos nós, a interrogação que fica se o meu contato com Deus é profundo a ponto de aceitar a sua vontade, então eu consigo perdoar da mesma maneira, da mesma profundidade com que sou perdoado. Se eu tenho dificuldade de atender a voz de Deus, então eu vou entrar numa crise, entrar numa dificuldade, porque não é porque a medida do perdão é a medida que nós perdoamos. Se perdoamos mais, seremos mais perdoados. Se perdoamos menos, somos menos perdoados. Então isso nos traz, olhando para a reflexão do capítulo 4 do livro de Jonas, bem no finalzinho, ele entra em crise. E nesse momento que ele entra em crise, o livro de Jonas termina com uma interrogação. Sim. Quem sabe, seja para eu, para todos nós, quem sabe essa interrogação também esteja na nossa vida, né? Como será que nós vamos terminar? Perdoando mais, perdoando menos, fazendo a vontade de Deus, não fazendo a vontade de Deus? Bem dentro desse ponto, tem uma pergunta enviada por uma telespectadora. Vamos ver, eu queria que você emendasse o seu comentário também sobre isso em cima da pergunta dela. Olá, pastor. Meu nome é Rosemary. A minha pergunta é o seguinte: o profeta Jonas seria um típico exemplo de alguém que não aprendeu por amor, mas pela dor? Interessante a pergunta, né? E é bem provável que, se Jonas aprendeu ao final, aprendeu pela dor de fato. Porque nós vimos ao longo aqui de todo o livro de Jonas, ele tentou fugir de Deus, foi parar no barco, foi parar no oceano, foi parar dentro do ventre do peixe, depois foi vomitado ali de volta, exerceu então ali a missão depois de ter sofrido bastante, sofrimento que ele não precisava de ter enfrentado, se tão somente ao conhecer o caráter de Deus ele tivesse obedecido. E no capítulo 4, depois da vitória, a gente vê ainda algumas sequelas da falta do espírito perdoador na vida de Jonas, né? E é fácil atirarmos pedras, mas nós temos que às vezes olhar para nós mesmos. Será que nós também agimos presos ao preconceito? Será que nós estamos dispostos a perdoar aquela pessoa que tanto nos machucou, que caluniou de nós, ou fez algum mal a algum familiar nosso? Nem sempre é fácil perdoar, mas o ensinamento bíblico é perdoar as nossas dívidas, a oração que o Senhor nos ensinou, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, o perdão de Deus a nós está atrelado ao nosso perdão ao semelhante. E para isso nós temos que permitir que Deus trabalhe em nós, remova de dentro de nós o preconceito.
Nós não podemos olha, eu não quero contato com essas pessoas porque eles são dessa região do país e não da minha, ou porque moram em tal parte da cidade, ou porque não estudaram onde eu estudei. O preconceito, ele destrói a nossa vida, ele compromete o testemunho cristão. É verdade. Jonas mostrava nitidamente assim, que ele queria as misericórdias de Deus para Israel, mas para a Síria, para Nínive, a ira. A ira. É interessante, né, que Jonas, ele estava dando mais valor às coisas, porque ele estava com pena daquela aboboreira que tinha morrido, do que com pena das pessoas. Né? É o típico ser humano que usa as pessoas e dá valor às coisas, né? E ele teve que ser mudado no fim da vida dele aí, nesse período. Eu tenho aqui só 2 minutos e eu precisava que vocês fechassem o programa comigo agora. São tantas coisas que a gente poderia comentar aqui, mas vamos usar aqui esse momento final para vocês darem uma mensagem de 30 segundos, 40 segundos cada um para os nossos telespectadores. Vamos começar com o pastor Aguinaldo, pode ser? Pode. Nós vemos no livro de Jonas, em toda a palavra de Deus, o amor que o Senhor tem, a compaixão que o Senhor tem por mim, por você, pelo ser humano. Movido por essa compaixão, deixa Deus te conduzir para que você aprenda, que eu possa aprender a amar o nosso semelhante, independente de quem seja. E então possamos obedecer a Deus ao conhecer o seu caráter, ao conhecer o seu amor e agirmos intencionalmente em prol do nosso semelhante, procurando aliviar suas dores, o seu sofrimento e, acima de tudo, apresentando ao nosso semelhante a Jesus Cristo, que é o único que pode nos dar a verdadeira alegria, sanar nossas verdadeiras lutas e nos dar a salvação eterna. Deus te abençoe. Obrigado, viu, pastor Aguinaldo, pela sua presença aqui no programa. Deus abençoe o seu ministério. Obrigado. Pastor Éden. Querido amigo, a gente pode compartilhar muitas coisas aqui, mas se eu pudesse dizer a você uma que você não se esquecesse, é de que, independente do momento de desobediência que a gente se encontre na vida, o nosso Deus é um Deus que perdoa. Não importa se você foi longe demais, se você não vê a luz no fundo do túnel, eu quero dizer a você que esse Deus que está na Bíblia, esse Deus que mudou a minha vida também quer mudar a sua. Aceite a oportunidade de ser um Jonas moderno. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor Éden, pela sua presença e participação. Deus abençoe o seu ministério. Obrigado pela sua audiência. E nós vamos orar agora para encerrarmos o programa. Pai querido, assim como Jonas, que Tu nos dês também grande missão de proclamarmos ao mundo a Tua palavra. Que Tu nos dês o Teu Santo Espírito para vermos também conversões dessas pessoas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.